desde já, muito obrigado por ter aceitado este convite da RTP para esta entrevista, numa altura em que o seu país, Moçambique, está a viver dias de grande agitação. Faço-lhe a pergunta como candidato presidencial, que em termos de resultados da Comissão Nacional de Eleições foi o candidato perdedor, mas que reclama vitória. Pergunto-lhe se, passado mais de um mês de manifestações na rua, com dezenas de mortes e de feridos, se faz sentido continuar a pedir aos moçambicanos este sacrifício de irem para a rua manifestarem-se? Olha, eu é que agradeço também pela oportunidade, mas o que vou dizer aqui é o seguinte, é que todo o processo, digamos assim, de luta, sobretudo quando é uma luta que se faz contra um regime estabilizado ou estabelecido por vias antidemocráticas por mais de 50 anos, é natural que esses mesmos regimes resistam e, infelizmente, quem está a praticar assassinatos, quem está a praticar homicídios, é exatamente quem tem a responsabilidade de garantir a ordem e de defender o direito à vida. Quando tomou a decisão de realizar estas manifestações, estava à espera da resposta tão musculada por parte da polícia e também dos militares? Claro que não esperava, porque as manifestações que nós estamos a fazer são manifestações pacíficas, são manifestações que se enquadram claramente na Constituição da República e nos direitos fundamentais dos cidadãos. Veja uma coisa, todas as questões que estão a acusar os manifestantes, no início diziam que os manifestantes criavam vandalismo, manifestantes criavam saques. Os vídeos, graças a Deus, com a tecnologia que nós temos hoje da informação, está a provar exatamente o contrário. Quem está a criar os saques são a polícia. Temos muitos vídeos de polícias a vandalizarem lojas, estabelecimentos comerciais e a apoderarem-se de aparelhos eletrónicos, alimentos, por aí fora. Mas também há vídeos de manifestantes ou de moçambicanos com telemóveis, aliás, com LCDs e com outros equipamentos eletrónicos a saírem de lojas. Sim, não ser que a cimeira frustrada da SADC relativamente à situação do Moçambique emitiu um comunicado que aconselhava a cimeira da SADC a abordar em profundidade a questão da violação dos direitos humanos. E um dado só muito importante que eu quero deixar aqui. Muita gente, sobretudo esses analistas políticos que nós temos, que chamamos milicianos digitais lá em Moçambique, estes estavam a dizer que tratava-se do movimento dos marginalizados, tratava-se do movimento dos desempregados, tratava do movimento de vândalos e de marginais. O que está a acontecer? Repare onde é que a intensidade dos panelanços, do protesto com base nas panelas é mais forte. É exatamente na zona de elite. Uma das zonas de elite simbólicas em Moçambique é a Avenida Júlio Nyerere, onde está a Presidência da República, onde tens as embaixadas, onde tens o simbolismo do poder e do elitismo da Frelimo. E veja só o que as autoridades estão a fazer. Notando que exatamente, mesmo estando em casa, estando nos quintais, estando no passeio da sua zona, do seu quarteirão, o movimento está tão forte, o que estão a fazer as autoridades? Mesmo assim, estão a esgueirar-se e a camuflarem-se em ambulâncias e chegam com as ambulâncias junto das pessoas aglomeradas a colocar as panelas e começam a disparar balas verdadeiras a matar as pessoas. O Vanessa Manlando já disse que só vai parar com este movimento quando for reposta a verdade eleitoral. A verdade também é que o Conselho Constitucional costuma demorar algum tempo a analisar os pedidos de recursos que foram feitos por parte dos resultados conhecidos pela Comissão Nacional de Eleições. Até que ponto e até que forma é que o país, como é que os moçambicanos podem aguentar tanto tempo se, por exemplo, o Conselho Constitucional só tomar uma posição no mês de dezembro, meados do mês de dezembro, como também se está a vaticinar? Esta nossa candidatura é uma caixinha de surpresas infindáveis. E estamos a quebrar todo tipo de paradigmas. Havia uma ideia formada de que é impossível mobilizar uma população para se manifestar por mais do que 3 dias. Porque as pessoas querem se alimentar, as pessoas querem ganhar dinheiro, não sei o quê. Nós estamos a 27 dias de manifestação. E ninguém morreu.
e as pessoas estão ainda animadas, estão com a mística em cima. Acredita mesmo que o Conselho Constitucional pode anular este processo eleitoral ou, como diz o histórico em Moçambique, vai validar aquilo que a Comissão Nacional de Eleições anunciou, vitória da Frelimo? Eu acredito que o Conselho Constitucional vai desta vez repor a verdade, porque as exigências consecutivas que o Conselho Constitucional fez à própria Comissão Nacional de Eleições em relação à entrega dos editais e das atas originais, o comunicado que o Conselho Constitucional faz repreendendo a Comissão Nacional de Eleições pela demora da entrega dos editais e também a exigência que faz para que a Comissão Nacional de Eleições justificasse por que havia números diferenciados entre a eleição presidencial e as legislativas. Tudo isto é um quadro que surge como efeito das manifestações. E eu acredito que a sentença, o acórdão final, vai refletir também um pouco a tomada de consciência dos juízes do Conselho Constitucional relativamente à disposição deste povo ir até as últimas consequências se a verdade não for reposta. Desde 9 de outubro até hoje, já alguém da Frelimo, alguém do governo tentou dialogar consigo? Olha, eu tenho recebido mensagens e telefonemas de muita gente que se diz emissária. A única questão que eu coloquei é que, primeiro, como ponto principal, fundamental, que nós estamos abertos ao diálogo. Não restam dúvidas quanto a isso, 100% disponíveis ao diálogo. Número 2, nós já adiantamos dos temas que podem ser agenda para a mesa de negociações ou a mesa de diálogo. Infelizmente, ainda não vi uma reação consistente e pública da Frelimo relativamente a questões muito concretas do diálogo, que nós já avançamos algumas. O Presidente da República diz que só poderia haver diálogo depois da divulgação da decisão do Conselho Constitucional. É uma abordagem totalmente triste, não é? É triste e infeliz. Triste e infeliz por uma razão muito simples, que é esta narrativa de que só depois do resultado só depois da divulgação pelo Conselho Constitucional é que se pode abrir para o diálogo e por aí fora, é exatamente a narrativa que a Frelimo utilizou nos últimos 30 anos. Por quê? Porque sabe muito bem que o único espaço privilegiado que qualquer protestante tem é no período que está entre a votação e a proclamação dos resultados. É neste período que é possível fazer alguma alteração dos resultados falsificados ou de reposição dos números que foram anunciados. Essas são mensagens que o Venâncio tem passado quase todos os dias nas tais lives que acabou de falar, no Facebook, nas redes sociais, isto também porque está fora do país por questões de segurança. E essa também é uma acusação que lhe fazem, o facto de ter saído de Moçambique e muitos, os seus críticos, dizerem que está a mandar o povo para a rua, mas depois não está a dar o exemplo ao fazer o mesmo. Admite voltar a Moçambique brevemente? Sim. Olha, é assim, no dia 7 de novembro, eu fiz, antes, dia 7 de novembro, que era uma das nossas etapas, eu fiz o anúncio público de que eu ia a Moçambique. E eu já tinha até a minha passagem. Eu quis ir a Moçambique, juntar-me com o povo, para fazer a segunda etapa das nossas manifestações. Por que é que não foi? Eu não fui porque eu recebi, até posso dizer, uma sentença popular, que eu não devia mover-me do lugar onde eu estava. E eu recebi uma sentença. E disseram que você está proibido de vir a Moçambique. Isto foi o povo que clamou, que rogou que eu não fosse a Moçambique. Eu gostaria imenso de poder também fazer parte esta quarta etapa é a última etapa. Eu gostaria de fazer parte desta quarta etapa. E eu vou oportunamente anunciar a data exata em que eu vou fazer uma Moçambique. Não quer anunciar aqui? Não posso fazê-lo por uma razão muito simples. Eu pedi aos moçambicanos que pudessem mandar propostas para a minha conta do e-mail em relação àquilo que eles pensam que devem ser as próximas etapas das manifestações. Então, eu quero aproveitar esse momento privilegiado em que nós abrimos para receber e-mail e sugestões para também ir trocando impressões com as pessoas e avaliar com elas
qual é que é o momento crítico importantíssimo que eu possa voltar a Moçambique. Na reta final desta entrevista não posso deixar de lhe perguntar como é que está a ver a intervenção ou não intervenção da comunidade internacional à volta de todo este processo, desta crise sociopolítica em Moçambique. Esperava mais de alguns países e algumas comunidades, como por exemplo a União Europeia? E eu esperava um posicionamento um pouco mais, digamos assim, digamos um pouco mais forte da comunidade internacional. A União Europeia, neste momento, o último comunicado que eu li faz referência a esta questão da violação de direitos humanos, portanto, que insta as nossas autoridades de Moçambique a zelarem por isso, mas me parece ainda uma posição um pouco titubeante. E isto não vem só da minha parte, mas mesmo em Portugal, eu vi o debate parlamentar em Portugal sobre Moçambique, em que algumas bancadas parlamentares até questionavam o próprio governo por que não está a ter uma posição, digamos, de força ou explícita, como, por exemplo, foi registrada em relação ao caso da Venezuela. Se fosse na Europa, em Portugal ou qualquer outro país, essa eleição já teria sido anulada. Então, por essa via, eu penso que existem elementos objetivos para que Portugal tivesse, neste momento, se posicionado de uma maneira objetiva a distanciar-se por completo dos resultados anunciados pela Comissão Nacional de Eleições. Muito bem. Venâncio Mondlane, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado esta entrevista à RTP. Vamos esperar realmente que Moçambique possa rapidamente e em breve tempo regressar a um clima de paz. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado. Bom trabalho. Fazemos agora a análise desta entrevista com o professor Jorge Fernando Cardoso, que é especialista em assuntos africanos. Professor, boa noite, obrigado por estar mais uma vez connosco. Ouvimos Venâncio Mondlane a dizer que é possível que o Constitucional reponha a verdade destas eleições. O professor acredita também? Não. Fernando Jorge Cardoso. Não, peço desculpa. Não faz mal. Não faz mal. Não é uma questão de não acreditar. Eu tenho mais dúvidas do que aquelas que são expressas pelo candidato, porque os juízes do Tribunal Constitucional estão sob uma pressão tremenda relativamente a isto. E eu creio que, de facto, a melhor saída para o Tribunal Constitucional é considerar que os indícios que existem até agora não lhe permitem validar os resultados das eleições. E acho que a solução para esta crise não pode ser uma pessoa, por mais, digamos, bem intencionada e mais capaz, como o Venâncio Mondlane parece ser, não pode ser uma pessoa, digamos, a comandar manifestações espontâneas em várias cidades do país, na capital do país, e esperar que isto possa levar ao fim de um regime que, vamos dizer assim, teve tempo suficiente e dinheiro suficiente para se entrincheirar praticamente em todo o país. Entrincheirar no sentido que esta Frelimo foi tomada por um grupo. Eu já o disse aqui uma vez, e esse grupo muito dificilmente abandonará os privilégios que teve. O professor, portanto, não acredita que estas manifestações continuem e que resultem efetivamente numa mudança de regime? Não foi isso que eu disse. Eu acho que as manifestações vão continuar. Eu acho é que não vão ser suficientes. E com o tempo a passar, o que nós podemos ver, na verdade, e ele tem razão, as maiores evidências que existem são de violência por parte das autoridades sobre os manifestantes e não dos manifestantes sobre seja o que for. Portanto, claramente aqui há uma desproporcionalidade e algo que deve ser apontado à polícia e ao governo moçambicano. A polícia está instrumentalizada, na sua opinião? A polícia está a obedecer a ordens, ou uma parte da polícia, pelo menos, está a obedecer ordens que lhe são dadas por quem manda. Agora, onde eu queria chegar é o seguinte: eu creio que a única força que pode chegar a todo o país, que pode estar presente em todos os distritos, em todas as províncias, neste momento é a Frelimo, mas há uma outra. E qual é essa outra? Essa outra são as igrejas. E eu, até agora, fico um pouco perturbado como é que, através do diálogo ecuménico, a Igreja Católica de Moçambique, a Igreja Evangélica, a Igreja Ziona e as associações muçulmanas de Moçambique não conseguiram fazer um entendimento se é que o estão a procurar, se o estão a procurar, não estão a divulgar, no sentido de levar ao diálogo, porque claramente, vejamos o seguinte: se o Daniel Chapo
é empossado como Presidente da República, ele vai governar contra o povo moçambicano. Ele vai governar contra o povo, aliás, ele vai governar em circunstâncias em que o povo moçambicano nas ruas já disse que não quer aquele Presidente saído destas eleições tal como elas foram feitas. E nesse sentido, essas instituições religiosas são as únicas capazes de moderar este conflito? São as únicas, não tenho a mínima dúvida. A outra hipótese é um golpe militar. E eu não estou a ver que o exército moçambicano o vá fazer ou que tenha a mesma capacidade para o fazer, porque a polícia tem mais capacidade militar que o exército, vamos ser claros, particularmente nas cidades. Então, eu acho que, e por outro lado, a segunda parte do meu raciocínio é Venâncio Mondlane não pode, estas eleições foram, eu acho que isso é uma evidência, foram fraudulentas. Estas eleições como dizia o candidato, se estas eleições tivessem acontecido na Europa, o resultado não era este. Depende da Europa, mas sim, em muitos países não seria este. Mas, de qualquer maneira, Venâncio Mondlane, vamos imaginar um seguinte cenário que eu acho que é perfeitamente hipotético e não vai acontecer. Mas vamos imaginar que o Tribunal Constitucional chega à conclusão que quem ganhou as eleições presidenciais foi Venâncio Mondlane. Depois ficam de lado todas as eleições para governadores provinciais, em que há claramente também fraudes imensas. De qualquer maneira, Venâncio Mondlane não tem condição absolutamente nenhuma para governar um país que tem uma maioria no Parlamento do Partido Frelimo, maioria absoluta. Portanto, Venâncio não tem condições para governar o país. Daniel Chapo, se for considerado pelo Tribunal Constitucional, se nada disto acontecer, enfim, e ele quiser assumir a presidência, ele dificilmente vai sair à rua. Porque o Venâncio Mondlane tem razão numa coisa, isto não é um grupo de marginais que está a andar nos meios das ruas a bater pratos. Isto não é só a Avenida Júlio Nyerere. Eu conheço bem Maputo, vivi lá há muito tempo. São nas janelas das principais avenidas, e há diversos vídeos a mostrar-se, as pessoas que lá vivem, e as pessoas que lá vivem são a classe média, a baterem pratos e, portanto, a manifestarem-se contra as autoridades. Não são os marginais que estão na rua, não são os desempregados que estão na rua, não são somente os desempregados que estão na rua. Que é um problema que qualquer que seja o governo e qualquer que seja o presidente que venha aí vai ter que enfrentar e vai ser extremamente difícil. É que, de facto, há um grau de desemprego enorme em Moçambique, qualquer que seja o governo que venha a seguir. Mas, em suma, o que eu quero dizer é o seguinte. O que eu vejo é, e fico bastante surpreendido por isso, o que eu não estou a ver é que as instituições organizadas que podem, de facto, obrigar ou levar as duas partes, conduzir, inclusivamente, essas mesmas negociações e, de certa maneira, fazerem parte de um processo em que haja maior lisura, esse processo tem que ser claramente a realização de novas eleições. E não pode ser com este governo que aqui está. Tem que ser este governo com outros elementos que façam parte dele. Acredita que há vontade de diálogo da Frelimo com este candidato? Não há vontade de diálogo das pessoas que mandam na Frelimo. Não há nenhuma vontade de diálogo. Eles apostam no tempo, no desgaste, no esquecimento, no desgaste das manifestações. Em que as pessoas vão ter que ir para casa um dia. O que é um facto, ele disse-o claramente, há 27 dias que as pessoas estão na rua e nós vemos as pessoas em casa a apoiarem completamente isto. Então, esses que mandam na Frelimo estão a apostar nisso. Não querem diálogo absolutamente nenhum, mas há dentro da Frelimo, eu vou-me arriscar a dizer, eu até não ficaria absolutamente nada surpreendido que uma dessas pessoas fosse o Presidente da República, a querer chegar a uma etapa de diálogo, para poder sair por cima, vamos dizer assim, para não poder sair com o desencadear, digamos, de um banho de sangue. Não é? Nenhum Presidente quer sair com essa imagem. Portanto, eu creio que esse diálogo é possível, mas tem que haver uma parte que force o Governo a entrar no diálogo, mesmo que haja os que mandam na Frelimo a dizerem ao Governo para não entrar. Porque esses têm mais dificuldade em dizerem aos bispos... E para além das instituições religiosas de que falava, a comunidade internacional pode ter algum peso? Portugal pode ter aqui algum papel relevante, pelo menos para que haja esse diálogo? Discordo da opinião colocada pela Venâncio Mondlane. Eu penso que a atitude portuguesa tem sido correta até este momento. Eu acho que Portugal não se deve manifestar, aliás, deve-se manifestar de uma forma institucional. Portugal poder-se-á manifestar, por exemplo, apoiando um diálogo deste género que eu apresentei ou qualquer outro. Aí Portugal pode-se manifestar. Qualquer manifestação de Portugal neste momento será entendido como uma manifestação contra um governo que é reconhecido, apesar de tudo. Portanto, eu acho que Portugal faz muito bem.
quem se pode manifestar são os países da região. E ele tem razão aqui. E aí houve algum desenvolvimento ou alteração desde a última vez que falámos, professor? Houve, porque a reunião da SADC iniciou-se ontem, teoricamente, segundo é anunciado pelo presidente do Zimbábue, que a convocou para analisar o resultado de eleições na região, não é? Na verdade, o presidente do Botsuana aparece. É bom que tenha aparecido, porque ele apareceu lá para dizer aqui: eu estou a mostrar-vos que é possível na nossa região haver uma transição pacífica de poder e uma alternância de poder, porque o partido que estava no poder no Botsuana estava no poder desde 1967. Portanto, há mais 8 anos do que a Frelimo está. Esse partido perdeu as eleições por uma larguíssima margem, entregou pacificamente o poder, apertaram as mãos, não aconteceu absolutamente nada, a vida corre normalmente e o Botsuana é um país que nós podemos considerar, de facto, que provou que a democracia pode funcionar. Portanto, mas ele é o único presidente que foi. Ele é o único presidente que foi. Portanto, está lá o presidente do Zimbábue, que é claramente um dos amigos, digamos, do regime moçambicano, daqueles que mandam na Frelimo. A África do Sul, que começou por apoiar a Frelimo, de repente, dentro da África